Olá, tudo bem com você? Eu sou a Angeles e eu estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre um assunto muito importante para a família. No episódio passado, nós falamos sobre um tipo de pai, um tipo de mãe que muita gente com certeza conseguiu ali se enxergar. Nós falamos sobre tipos parentais, mas especificamente sobre o tipo de pai permissivo. Hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de pai e mãe que a gente conhece muito bem. Nós vamos falar sobre os pais autoritários. O autoritarismo na sua vida, será que ele se fez presente na tua criação? Nós vamos conversar sobre histórias e vamos falar sobre as características e o que isso pode acontecer. Mais uma vez, a nossa amiga Larissa Macis está aqui hoje e ela vai falar também sobre isso, vai nos ajudar a falar o que causa no cérebro de uma criança quando ela é violentada. Sim, violentada. Nós vamos falar sobre isso. É um assunto polêmico. Eu tenho certeza que talvez você possa enxergar a tua infância nesse mundo assim como eu me enxerguei. E como eu disse no episódio passado, a gente pode sempre mudar. Então eu espero muito que você goste desse episódio, que você analise a tua vida e tente melhorar cada vez mais, independente se você faz presente nessa situação ou não. Então, sem mais delongas, quero apresentar novamente a minha amiga Larissa Macis, que hoje está aqui. Mais uma vez, Larissa, se apresente, por favor, para as pessoas que não te conhecem. Eu tenho certeza que muita gente deve ter assistido o outro episódio, mas tem gente que está abrindo pela primeira vez aqui este canal e eu gostaria muito que te conhecesse. Que assim como eu conheço, que eu tenho o prazer de te seguir e ver o quanto eu aprendo, eu gostaria que as pessoas também aprendessem. Então, se apresente, por favor, para todos que não te conhecem. Angélis, primeiro quero agradecer, tá, por esse convite mais uma vez. Mais uma vez, graças a Deus. Poder conversar e continuar compartilhando. O episódio passado foi muito enriquecedor. A gente pôde conversar ali bastante, uma conversa, né, gostosa. Espero que a gente possa fazer a mesma coisa hoje, né? Conversar, sim. Apesar de ser um tema, né, pesado, né, às vezes um tanto polêmico, né? Nós vamos conversar hoje aqui baseado em evidências, né? Baseado em evidências. Então, espero contribuir com vocês. Meu nome é Larissa Macis e você encontra nas redes sociais, a gente passa aqui no final. Exato. Larissa, eu percebi que você se encontrou nesse mundo de educadora emocional, de neurociência. Me fala um pouco dessa experiência antes da gente começar. Você está gostando mesmo de estar aprendendo e passando isso para as pessoas? Como que está sendo a sua experiência assim na parte profissional? Angélis, olha, tem sido transformador, sabe? Na minha vida e na vida de muitas pessoas. Porque eu sempre digo, a mensagem quando ela é boa, ela ecoa. Mesmo que a gente não queira falar. Mas o mal sempre impera diante do silêncio dos bons. Sim, é um obstáculo que a gente tem, né? Então, é uma mensagem, né, a trabalhar com a educação parental, trabalhar com orientação de famílias, ali instruindo, guiando esses filhos no caminho de criar uma criança emocionalmente saudável, é algo que faz parte, sabe? Que devia estar no seio de toda a família, devia ser algo prioridade. A prioridade. Então isso se tornou prioridade na minha vida, na minha família. E eu sempre falo, primeiro eu trabalhei isso dentro da minha casa, do meu lar. E então isso começou a se expandir para amigos, pessoas querendo saber, peraí, o que você está fazendo, como é que você faz isso. E quando eu decidi realmente me profissionalizar na área, né? Fiz uma transição de carreira, foi realmente por entender que eu tinha uma missão muito importante. Eu tinha que atender um chamado também muito importante. Você falou tudo aí, missão, né? A missão é primordial. É uma causa pela qual eu luto hoje. E eu pretendo continuar lutando, falando, né? Até enquanto Deus permitir. Certo, que continue, por favor. Larissa, quando eu converso sobre esse assunto com amigos, eu levo paulada. Leva! No bom sentido. Muitas pessoas não concordam. Eu vejo que há uma dificuldade quando a gente fala de autoritarismo.
porque nós fomos criados, nós somos uma geração que foi criada, pelo menos a maioria, né? Dentro da educação de pais autoritários. Então, assim, eu vejo que há uma dificuldade, porque parece que só existe esse tipo de educação. Eu aprendi dessa forma, não morri, tô vivo, e eu sou uma pessoa bem educada, então eu vou continuar, né, transmitindo essa educação para o meu filho. E eu vejo que muitos pais, hoje, se esquecem de tudo, da parte de traumas mesmo que aconteceram. Se esquecem da parte difícil que foi. E eu acho que propositalmente, tá? Vou falar sobre isso mais pra frente. E tenta ver o lado bom disso e tenta transmitir, não quebra o ciclo. Então, eu queria que você falasse para as pessoas o que é ser um pai autoritário. Pode falar mesmo. Aqui você tá em casa, eu quero que você fale realmente o que você acha, que cientificamente também, a sua opinião, sobre esse jeito de educar. Eu já devolvo uma pergunta. Já devolvo aqui com uma pergunta. Angélis, você já se pegou gritando em algum momento da vida com o seu filho e depois se arrependeu por isso e percebeu que ele passou a ter medo da sua reação? Alguma vez já aconteceu isso com você? Já chorei, não foi? Comigo já? Já chorei muito depois do acontecido. Fui corrigir, pesei a mão, porque você tá irado, você tá com raiva, e aí saindo dali eu ia chorar. Isso aconteceu, não foi uma nem duas, foram várias vezes. E aí eu queria que a gente hoje pudesse mostrar isso para as pessoas, o que é ser um pai autoritário nesses âmbitos diferentes. Porque o povo acha que é só ser firme, ser rígido e ter regras. O que a gente falou no outro episódio, que não tinha regras, são aqueles pais que não têm atitude, né, de resolver, de corrigir e deixar a vida sem regras. Nesse caso é totalmente contrário, né, Larissa? É totalmente o oposto, e a gente vem para a margem de quê? Pai autoritário, quando a gente age com autoritarismo, geralmente a gente age no calor do momento. Então, um pai autoritário ele já tem uma dificuldade muito grande de pensar, de se acalmar, de agir quando está calmo. É uma característica muito forte, mas assim, a gente encontra e vê isso claramente em pais autoritários. Uma dificuldade de controle de impulsos. Isso já explica e muito a história daquele pai. A história é o famoso mãe. Bateu, levou, né? Entendeu? É o bateu, levou. Não pode falar. Então, o pai autoritário, geralmente, a palavra final é sempre dele. É sempre dele. Independente se isso é bom ou ruim pro filho. Independente. Uma característica muito forte. Tô falando aqui de casa, tá? Eu tô falando já de pai que se impõe mesmo e pronto, acabou. Na minha casa sou eu que mando e pronto, acabou. Eu tô falando, você tem que obedecer. Até o tom de voz, o olhar, né? Regala o olho assim. Incrível, exatamente. Eu intimido não somente... Né? Você já vai pra frente, já se impõe o dedinho aqui, o olho. Gente, como que o nosso corpo responde tão rápido, né? Rosto, né? A minha expressão facial... Eu me coloco já na posição ameaçadora. Eu ameaço. E diante da ameaça, aí a criança recua. Medo, né? Por causa do medo. Então, o pai autoritário, a palavra dele é sempre a palavra final. É dele, independente de qualquer coisa. Ele não escuta. Nunca está errado. Por nada. Não reconhece o erro. Exato. Independente do que... Não reconhece o erro. A palavra dele é que impera, independente se está errado ou não. Eu falei e acabou. Eu tenho uma situação, Larissa, que acontecia, que o meu pai falava, faz o que eu falo. Porque a gente falava assim, mas você fez isso? Não, mas você vai fazer o que eu falo, não vai fazer o que eu faço. Então, assim, tipo, né? Não interessa o que eu tô fazendo, o que eu tô mandando e acabou. Outra situação que talvez você tenha vivido ou não, e as pessoas também possam se identificar, uma situação que você estivesse errado, a mãe já, um olhar que desse pra você, o pai, um olhar que desse, você já...
Já sabia. Tá ferrado, Já sei em casa vai apanhar, vai ter treta em casa, porque o olhar que a mãe dava já te intimidava. Gente, a ponto disso, um olhar, uma criança fica intimidada por causa de um olhar. Você já pensou o que vem por trás disso? Olha, medo, calafrio, ansiedade. E a criança passa a se esconder, né? Ela se esconde. Porque se eu tenho medo, se só pelo olhar meu pai identificar, eu não vou contar absolutamente nada. Ou mente, né? A Vou mentira. passar a mentir. Então pensa aí se já aconteceu com você que tá em casa agora. Se teve alguma vez, algum momento, porque a gente é muito costumeiro também que os pais até oscilem dentro da parentalidade. Sim, Eles aham. passem por temporadas, né? Sim, E parece que exatamente. tem épocas ali, depende da fase ali, ele é mais impositivo, aí ele passa a ser autoritário, aí de repente não começa a funcionar, ele vai permeando, ele fica um pouco mais, relaxa, sabe? Relaxa a mão. Relaxa de vez. De vez, né? E é a mão também nisso. Então os pais geralmente vão permeando dentro da educação, nessa busca, tentando acertar, tentando se moldar, né? E moldar também os filhos. Mas uma característica muito forte, né? De filhos de pais autoritários é essa criança, ela passa a se esconder dentro do próprio lar. E às vezes ela é uma pessoa em casa, é uma pessoa completamente diferente fora de casa. Entendeu? Ou dentro do quarto. Dentro do próprio quarto, a pessoa é completamente diferente. Por quê? Um pai autoritário, ele se coloca na postura de um ditador. A criança, ela olha na cabeça dela, ela nem sabe o que é ditador. Mas essa é a postura, é um ditador. Eu digo, que é quase que um regente, né? Isso. E não pode sair dessa linha. São ordens o tempo todo. Então, uma característica de um pai que é autoritário é dar ordens o tempo todo. Não é... Ele não tem o senso, o não consegue se colocar no lugar de, às vezes, falar de uma forma mais amigável, de não falar de maneira violenta. Não, é ordem. E quem dá só ordem é um ditador. Eu falo, você obedece e pronto, acabou. E o que isso pode fazer? Eu vou minando. É como se a luz do meu filho, dessa criança que está em casa, ela vai se apagando. Ela vai se apagando, apagando aos pouquinhos. Agora você falou tudo, porque a gente nasce, cada um com a sua personalidade. E se tem um ditador, faz isso, não faz, eu que mando, pronto e acabou, quem é você? Na fila do pão, como a gente fala, né? Quem é você? Então, você não tem vez, você não sentimento, você não tem pensamento, você não tem o que querer. Você não é prioridade para esse pai. A prioridade são as regras que ele impõe dentro da casa dele. E eu falo pai e mãe, né? Porque às vezes tem um pai lá que não faz nada, mas a mãe é totalmente autoritária. Às vezes dentro de casa, né? Você tem dois comportamentos completamente diferentes. A mãe que age de um jeito, o pai de outro. E a criança fica perdida no meio dessa confusão. Porque eu não sei nem o que eu sigo. E ainda faz ameaça. Vou contar pro teu pai. Vou contar pra tua mãe, né? Exato. Vê com a tua mãe. Exatamente. Vai dar jeito. Então, uma outra evidência de que eu estou sendo autoritária é simplesmente quando eu não aceito a opinião do meu filho em absolutamente nada. Eu não sequer considero se ele tem algo a dizer sobre aquele assunto. Não é nem falar, né? O que ele sente. Gente, eu vejo tanto essa cena. Fica quieto, tipo assim, não fala, né? A criança não tem... Engole o choro. Ai, eu engole o choro, Engole o choro. Tá chorando por quê? Ai. Se chorar, vai apanhar mais. Mas não corre, fica aqui, porque vai apanhar. Se chorar, vai apanhar mais. Engole o choro. Isso é tão violento. É tão violento, porque eu tô falando de um outro ser humano. Eu tô agindo como se eu estivesse adestrando alguém. E aí eu falo, não, mas isso eu tô impondo respeito. Se ele fizer assim, eu vou respeitar. Aí chegam os educadores, né? Cada um com a sua receita. Cada um com a sua receita de bolo, que estão ali ao redor. E chega e fala, todo mundo é perito em educação. Chega e fala, se você não bater, vai dar na sua cara. Se você não bater, vai dar na sua cara quando crescer. Olha quem você tá criando. Você vai... Essa é uma frase que eu escuto demais quando eu vejo situações que acontecem a todo momento, né? Isso é que os pais relatam. Porque chega e fala isso, mas é isso. Eu cresci assim. Geralmente, entendeu? Pais autoritários, eles vêm de duas linhas. Ou é um filho que foi criado diante de muita permissividade,
diante de muita permissividade. Quando ele chegou, E aí quer quando fazer tem essa diferente? família, ele fala, não, isso aqui não deu certo, não, eu vou ser, você é a linha dura. E aí ele encara, mas perde a mão, porque ele não tem Parâmetro não parâmetro tem. para isso. Ou filhos que foram criados em áreas autoritárias e simplesmente reproduzem o mesmo padrão, não quebram o ciclo e continuam. Por exemplo, posso te contar aqui um caso de uma mãe. Quando essa mãe chegou pra gente, ela tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Ela chegou e falou, eu não sei mais o que fazer. Porque ela já tinha tentado, ela falou assim, ó, tudo que você me falar aqui, Eu já fiz. já fiz. Ela já começou assim, Sim. a sessão. Eu, ok, Respira. respira, calma, vou escutar. E ela já começou assim, tudo que você falar aqui eu já fiz. Já tentei de tudo. Tudo que você falar, já fui mãe boazinha, já fui mãe frouxa, já fui mãe agressiva, já bati, já fiz de tudo. Nada resolve, né? Ela já chega com uma frustração e uma dor muito grande. Ela já chega com o sentimento de que, olha, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas por um fiozinho de esperança, ela tá ali, sabe, buscando alguma orientação. Quando você vê o porquê essa mãe passou por tantas tentativas de encontrar o melhor caminho e não encontra, quando a gente foi investigar, porque é isso que a gente faz, né? Sim. A orientação parental, a gente entra no seio da família, a gente entra na história e a gente volta lá atrás. E faz a investigação, né? E faz toda a investigação para entender como é que essa pessoa foi criada. Quando a gente voltou atrás na história dessa pessoa, dessa mulher que estava ali diante de mim, e nesse momento a gente se compadece, se coloca. Eu não estou ali para julgar se ela espancou o filho. Não é meu papel julgar Sim. ela naquela situação. Aconteceu. O que eu posso fazer? O que essa mulher pode fazer para não voltar a repetir isso? Eu sempre digo que pais curados curam. A gente entendeu que ela tinha uma dor tão grande, marcada. Por quê? Conviveu em um lar. Essa mulher, ela foi abandonada pelos pais, né? O pai saiu de casa cedo, ficou com a mãe abandonou, foi morar, né, com avós. E aí essa mulher, ela teve a vida completamente marcada pelo que? Rejeição, abandono. E aí sendo um elemento ali, surpresa na vida de pessoas que não estavam prontas para recebê-la. E vem para falar, para orientar sobre o que ela tinha que fazer ou não. É assim e pronto, acabou. Ah, você tá aqui? Não, você faz, obedece. Criado como um cachorro. Existe um livro, que quando eu falei o título desse livro para ela procurar ler, tem um menino criado como um cão. Ela falou, sou eu? Eu sou esse menino. Ela se viu nessa situação. Ela se viu nessa situação. Eu fui criada desse jeito, como um cão. E aí, tendo contato, vendo ali o quê? Família, bebida alcoólica, né? Parentes. Eu não vou entrar aqui em tantos detalhes assim da história, a gente preserva as pessoas, mas nem falar as peças fundamentais, mas ali tinha uma figura que estava criando ela, que tinha problema com bebida alcoólica. Ela presenciava a figura, né, batendo, espancando a cuidadora dela, a avó. Então, esse era um cenário. Então, ela cresceu em estado de alerta. Ela já cresceu com o cérebro constante, estado de alerta. Ela recebeu tanto cortisol e estresse crônico ao longo de toda a vida, de toda a infância. Então, ela tinha o quê? Gatilhos. Sempre quando aquela criança confrontava, Já ligava. quando tinha um comportamento, entendeu, ali diferente, qualquer coisa do tipo, pá, acionava. E era ação e reação. Sim. Entendeu? Sem pensar. Ah, mãe, mas eu não vou fazer. Pronto, gatilho. Pá. Gatilho. E ela automaticamente, sem pensar, já devolvia. É o que eu tô falando, pronto, acabou. Então, assim, a gente precisa entender que pais autoritários têm uma história. E não há como a gente mudar isso, mudar esse processo, mudar essa forma de educar, sem que esses pais visitem a própria história e entendam. Esse processo foi tão interessante, ela poder mergulhar, entender os estilos de apego, que tipo de apego, qual era o apego dela, que é transformador, sabe? E a gente se compadece, entendeu? Como ser Sim. humano, né? Entende, né? E entende. Sem julgamento. E aprende. E ela, assim, graças a Deus, ela pôde lidar melhor com a situação e passar a entender melhor o filho dela. Isso mudou a relação, a forma como eles se relacionavam. Resgatou o lado. Porque simplesmente para olhar para a infância dela, para a história dela, ter mais compaixão. Porque ela era uma pessoa que se cobrava demais.
Porque ela se tornou o quê? Perfeccionista, porque não podia errar. Exato. Então, como ela era um elemento ali agregador naquela família, ela era alguém que chegou ali e ninguém estava esperando, era uma surpresa, entendeu? Então, assim, poxa, eu tô aqui de favor. Foi criada dessa forma. Então, ela buscou o que sempre que na vida? Perfeição. Então, crianças, geralmente filhos de pais autoritários, tem uma busca excessiva por perfeição. Eu acho que pela aprovação, né, Larissa? Porque você busca a aprovação dos seus pais o tempo todo. Porque se você faz errado, você tem punições, então eu vou tentar fazer o máximo possível de certo para que eu não tenha punição. Então você começa nessa vida louca de o tempo todo estar certo. E aí vem o perfeccionismo. Eu vou falar sobre algumas características, Larissa. Não, claro que não dá para colocar todas aqui, mas as mais predominantes, assim, vamos dizer, dos pais autoritários. A postura rígida, extremamente rígida, até chega a tremer, né? Talvez, eu vou falar essas características para que as pessoas consigam, às vezes, se ver numa situação dessa. Não dão abertura aos filhos, como você falou, não escutam, não interessa o que o filho está falando ou o que está sentindo. Tampa, né? Não fala, não engole o choro. Cobram muito. Raramente reconhecem o esforço que o filho fez. Nem sempre o filho vai conseguir terminar aquela tarefa. Porém, teve um esforço. E dentro da idade dessa criança, você precisa entender e dar a devida valorização no que ele tentou fazer. E isso não existe no mundo dos pais autoritários, né? Filho que não pode questionar nada, ou seja, aquele filho que tem um pouco mais de questionamento, que quer saber, não é aquele que engole tudo, não, ele quer saber o porquê, não tem explicação para esse filho, né? Pronto e acabou. Questionador, curioso, eu digo, geralmente a criança curiosa, ela sofre muito demais, quando os pais são autoritários, porque ela é tolhida o tempo todo e na verdade ela só tem curiosidade. Só a explicação, né? Só dão carinho se o seu filho se comporta de acordo com o que ele quer, né? Se comportar bem, ganha carinho. Igual cachorro, igual você falou. Gente, estão sempre com raiva, porque a impressão que passa... Porque, gente, pensa, criança e adolescente não é perfeito. Sempre vai ter alguma coisa ou incompleta, ou não fez, ou ele faz de uma forma que ele consegue. Não é da forma que nós conseguimos. Então, se você pediu lá, seu filho lavar a louça, e você chegou lá, a louça não estava bem lavada como você faz. Pronto. Casa caiu. Aí a casa caiu, porque você coloca como parâmetro o que você faz. E aí, gente, eu já vi cenas, Larissa, de mãe pegar a cara da criança, esfregar. Olha isso aqui tá bem limpo? Vê se isso aqui tá bem limpo, tá igual ao teu nariz. Gente, olha, eu vejo situações... Nós temos um amigo em comum que eu não esqueço, que ele contava que a mãe dele era extremamente rígida, e eram só meninos. Depois a gente conversa pra te falar quem que é. E ele chegava de casa, a mãe chegava... deixava as tarefas e queria saber como é que tava a limpeza. E ela pedia para lavar o banheiro e ela ia lá no banheiro e ela jogava água na parede. No que ela jogava, ela via se a gota descesse. Se a gota desceu é porque tá bem limpo. Se a gota parou, pronto. Aí, ó, apanhava, esfregava a cara do nosso amigo ali. E essa história é famosa, sabe, por muitos. Então, assim, a gente ri. Hoje, esses dias encontrei com ele, a gente comentou sobre essa situação. Ele falou, nossa, a minha mãe... E você vê, o pai não era a mãe aí nessa situação. Eles tinham medo, mas um medo tão grande. E saíam os três, eram 3 meninos, os 3 a fazer tudo do jeito que ela queria. Porque, olha a situação, uma gota, olha o extremo. Se uma gota descesse, estava limpo, se não... estava mal limpo. Então, há essa comparação de parâmetros como se fosse a perfeição. Outra característica, gente, essa é batata, é gritar e bater. Às vezes bater com as mãos, às vezes bater com objetos. Jogar a primeira coisa que vem na frente. Eu já vi muito também. Já ouvi várias histórias de mães que pegam o que tem na frente e, ó... Tem até a gente brinca com isso sobre a tal da chinela havaiana. A havaiana
Havaiana de pau, já ouviu falar? Tinha a Havaiana de pau. Você lembra? Tinha um cartoon. Sim. Era Havaiana de Olha, pau. gente, vira piada a Jogava. história, porque já normalizou, né, Larissa? Esse tipo de características, e que praticamente todos viveram da nossa geração e anteriores, já foi normalizado, como se esse fosse realmente o modelo perfeito para a educação. E sabe o que eu acho até, Angélis? É que às vezes a gente cria mecanismos, sabe? Que é melhor rir pra não chorar. Sim. O brasileiro tem essa mania, né, de fazer piada com o sofrimento. Com o próprio sofrimento. São mecanismos que a gente cria pra, às vezes, até pra dissociar aquela situação ruim. A dissociação, né? Tirar Sim, a tirar o realidade, peso que tem. tirar aquele peso, isso é muito, muito, muito comum. Então, assim, imaginar a Havaiana de pau. Eu lembro disso, assim, eu morro de dar risada, né? Mas hoje em Reuniões dia, de família, o assunto é esse, né? Quando os filhos já cresceram, é incrível. era esse. E a gente se reúne e dá risada. Mas se você parar, né, pra pensar sobre gritos e xingamentos. Tem às vezes, tá? A gente considera até, se eu não tô encostando a mão, eu não tô sendo violento. E o comportamento violento, ele vai muito além do que você simplesmente jogar um objeto, do que você bater, entendeu? Meu olhar pode ser ameaçador, intimidador e violento. Tom de voz. Entendeu? O tom de voz. Agora, por quê? Porque o nosso cérebro, ele reage diante de uma ameaça. É natural. Quando vai falar, mas é só assim pra me obedecer. Você já ouviu falar? Né? Muito. Mas ele só faz desse jeito. Só Eu faz tenho que quando eu grito. surtar pra você me ouvir. Eu falei isso, Larissa. acontece. Eu já falei isso. Eu tenho que surtar aqui pra ver se as coisas acontecem. Exato. Porque você fala, não faz, e aí de repente você surta, e o surtar é gritando, E aí eles vão lá e rapidinho desenrola, faz o que tem que fazer. e vira um costume, né? Vira um hábito da família. Infelizmente. Um ciclo. E eu falo que é um ciclo completamente vicioso. O ciclo de brigas e de gritos, ele é vicioso. Uma família, quando ela tá inserida, quando todo dia, pensa numa família. Tem um outro caso aqui. Como que o comportamento da criança... A gente estava trabalhando, atendendo a mãe, mas eu fazia orientação com a mãe, né? Eu não conhecia o pai, A gente estava trabalhando, desenvolvendo ao longo das sessões, e eu percebia que a mãe, ela tinha uma fala mais amigável, entendeu? Ela era mais acolhedora, entendeu? Às vezes ela tinha algumas coisas assim de às vezes dar uns... Porque o grito a gente usa muito na hora de... O quê? Quando você precisa chamar atenção. Sim. Né? De alguma coisa urgente. Por exemplo, se seu filho tá... Porque a gente não tá falando aqui sobre... Eu não vou gritar em hipótese alguma. Peraí. Seu filho tá ali na rua. Você tá vendo que tá vindo um carro. Você vai fazer como? Se não dá pra você alcançar aquela criança, você fala... Né? Menino, para! Você vai... É um quê? Alerta. O grito é usado, a gente associa para um alerta. Perigo. Ativei meu sistema. Perigo. Opa, Sim. a criança imediatamente ali para naquela situação. Então, ela tinha, né, isso. E ela era mais acolhedora, acompanhava as tarefas com a filha e estava tendo muita dificuldade. Tá. Além da gente... Aí a gente descobriu que tinha um tempo ali de mais de 8 horas por dia telas, tá? Mais de 8 horas por dia em telas, uma criança de 11 anos. Aí você me pergunta, estuda? Sim, meio período estuda. E o outro restante estava em tela. Então, aí, ou seja, nenhum tipo de outra atividade. Ok, isso já reflete muito no comportamento da criança. Mas a gente foi corrigindo algumas coisas e eu via que não tava. E eu não conseguia acessar o pai. Mesmo você organizando a vida dessa criança, não resolvia. Isso, tava melhorando, mas assim, sabe, tava mais pesado. E aí eu falei, peraí, vamos lá. Eu fiz uma sessão muito específica com aquela mãe sobre o relacionamento familiar. Entendeu? Mais voltado pro casal, pra eu entender a dinâmica do casal. Sim. E aí eu tive que fazer uma sessão um pouco diferente, né? Com uma abordagem diferente pra ela, pra então a gente descobrir. Daí a gente descobriu e foi aí que ela se abriu e falou. Ela disse, eu acho que eu sei o que tá acontecendo. O que acontece? A gente faz algumas dinâmicas, aplica algumas ferramentas. E aí, pra que ela entenda e ela conseguir reconhecer dentro daquela situação quem é na família que se enquadra nesse papel. E aí ela se pegou e falou, Larissa é meu marido. Eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Ela não tinha percebido isso antes. Porque aqui em casa, ele é assim, ele cobra muito. Então, quando chega, porque ele sai, é uma pessoa que, trabalhador, sai cedo, madrugada ali pra trabalhar. Quando chegava em casa, ele assim, além de
de não ter o contato, né? Ali não ter nenhum tipo de diálogo, já é TV ligada direta, chega já ligando a TV, eu vou relaxar, né? E acontece, era na base do grito o tempo inteiro. Elas não podiam errar. Então a filha, se ela chegasse, demorasse para levantar de um lugar para o outro, já era xingamento. Então já era a menina que está fazendo, tá demorando. Sabe? Era um nível de estresse e repentino. Ela usou essas palavras. Ele tem um estresse repentino, entendeu? De repente, ele tá bem. De repente, do nada, se ele vê uma coisa diferente, ele já se ativa. Já responde. Ele já responde. Ou seja, esse pai tinha um estilo autoritário e o fato desse pai tá gritando, surrando, entendeu? A filha, isso despertava nela comportamentos, entendeu? Violentos, porque ela estava sendo agressiva e batendo nos colegas na escola. Então, quando você olha para uma criança, quando a gente tem uma criança aqui na escola, ela está batendo, eu não estou dizendo, a gente não sempre fala, a gente diz alguma coisa, logo em seguida a gente já vem orientar sobre uma situação que possa ocorrer, porque faz parte, quando as crianças estão na escola ali, algum desentendimento. Sim. Às vezes um vai para se defender, dá um safanão no outro. Mas uma criança que sempre, constantemente apresenta esse tipo de comportamento. Todo dia ali. Então, ou seja, se o comportamento é recorrente, está apresentando, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Essa criança, entenda, tem uma criança aqui na escola, está surrando, está batendo nos amigos todo dia, essa criança está pedindo socorro. Uhum. Por favor, olha para mim. Socorro, eu preciso de ajuda. É um pedido de socorro. Algo está acontecendo. E aí, quando você vem na base familiar, opa, isso aqui está acontecendo. Então, esse é um caso que que acontece? Eu tive que trabalhar com a mãe, porque não tinha como a gente fazer sessões com o pai. E eu falava, a partir de hoje, tudo que você aprender aqui, você vai compartilhar com ele na cama antes de dormir. Você vai parar, vai sentar e você vai compartilhar. Compartilhar. Você vai falar, assim, olha isso, faz o teste, olha, vamos sentar aqui nós dois e vamos. E veja como isso resolve. Então, com algumas ferramentas, com algumas coisas, a gente conseguiu melhorar. Porque, assim, o fato daquela criança ter uma pessoa, basta uma pessoa somente na vida, entendeu? Esse que é o mais, assim, que é o mais gratificante quando a gente entende que uma única pessoa basta na vida de uma criança para fazer a diferença na vida dela. O olhar, sabe? Humano, né? Uma única pessoa. Mesmo que essa criança esteja inserida num contexto onde você tem ali, entendeu? Um pai que é completamente autoritário ou uma mãe que é completamente autoritária. Mas se ela tiver o acolhimento de outra parte, a gente consegue atenuar, trazer experiências diferentes, entendeu? Para que ela se molde também de maneira diferente no futuro. Larissa, bater e gritar é violência? Sim. É violência. É um comportamento violento. E quanto mais eu faço, mais eu incito a violência. Teve um dia em que, conversando com um amigo, a gente estava na academia e um amigo em comum do meu marido, ele compartilhou ali algumas coisas, uma pessoa centrada, sabe? E aí ele compartilhou e falou, cara, aconteceu isso e eu tive que intervir, cara, não aguentei. Porque eu falei, poxa, eu falo tanto, eu oriento tanto esse menino, sabe? Eu tô sempre ali dando meu sangue, eu pago caro, entendeu? Pra ele fazer os cursos e tal. E ele tá... Olha o que ele tá fazendo. Mas uma criança, já falando de uma criança adolescente ali, né? Na transição de 13 para 14 anos. Que teve um comportamento, entendeu? Diferente do que era esperado, diferente do que esse pai tava achando que ele teria. O pai não estava preparado para aquilo. E ele se sentiu frustrado, decepcionado. E no meio da discussão, quando o filho foi ali, às vezes, contextualizar, mas ele falou, mais o quê? E ele fala que aquele dia ele bateu muito. Muito, muito, muito. Porque juntou todo o seu sentimento de ira, de raiva. Naquele momento. Logo, ele falou isso, e aí, na hora eu falei, como você se sentiu? Mas o que você sentiu depois disso? Ali no começo, naquele mesmo momento, ele falou, não, mas eu tenho que fazer, porque, né, é cara, é homem, tá? Não bastou, eu só fui escutando, eu continuei só escutando ele. Alguns minutos, no meio da conversa, minutos depois, ele já falou, cara, mas eu me senti mal. Eu me senti muito, muito mal. Porque eu disse pra ele o seguinte, olha, às vezes quando a gente perde a mão, né, quando a gente parte para agressividade, para porradaria e pancada, não quer dizer que eu sou a pior pessoa do mundo, mas quer dizer que eu tô sem argumento, sabe?
O problema é o ele, problema né? é comigo. Eu não tô conseguindo, Controlar. entendeu? Controlar minha raiva, o meu controle emocional e eu tô sem ferramenta, eu não sei o que fazer. É porque eu não sei mais o que fazer. E geralmente o pai, por não saber o que fazer, ele bate. Só que qual que é o problema de bater? Se eu faço isso na hora da raiva, você já passou por alguma situação assim, Angélis? De apanhar na hora da raiva? Já a força que você exerce na hora da raiva é muito maior. Imagine no corpo de uma criança. Uma pessoa adulta, homem talvez mais, que é mais forte, né? Sua massa muscular. Imagine na hora da raiva e aí você pega uma criança. Você entende a situação? Então, eu sempre falo isso nas palestras que eu tô fazendo sobre pais, sobre esses cursos e atendendo aos pais também, que a gente precisa quebrar o ciclo. Mas para quebrar o ciclo, você precisa conhecer sua história. Sim. Eu consegui quebrar o ciclo, mas eu tive que investigar a minha vida. Eu tive que ir atrás. Por que erraram comigo? Então... E você tem que ter essa consciência, você tem que se descobrir, tem que se conhecer. Então, quando você descobre, quando você entende que mundo que você foi inserido ali, e você tem poder de mudar, você tem que entender isso, você tem poder de mudar, tá, mas e qual que é o certo? Então, agora eu vou tentar fazer diferente, mas não tirando a responsabilidade de mãe. Mesmo assim, Larissa, eu repeti vários erros. Sim. Vários Porque a erros. gente traz, por mais que não... Que a gente quer, não, vou fazer tudo diferente. Nosso corpo guarda marcas, né? E sem querer, foi meu filho que me ensinou. Que me fez eu acordar. Porque uma vez, num gatilho, como você disse, uma situação que eu e meu marido começamos a brigar, do nada eu fui pra cima dele e comecei a descontar no meu filho. Meu filho sabiamente, meu filho tinha 13 anos na época, sabiamente virou pra mim: mãe, você tá descontando em mim o que tá acontecendo com você e com o papai. Aquilo foi uma flecha no meu coração, assim, puf, Entra rasgando. Não, mas foi maravilhoso. Foi horrível, né? Mas foi maravilhoso no sentido de que foi a primeira vez que eu entendi que eu estava repetindo os mesmos erros. Nunca mais, Larissa, eu fiz aquilo. Nunca mais. Foi uma virada de chave. Aquele comportamento... Gente, eu falo... Gente, como que meu filho... Que 13 anos, meu filho teve esse discernimento e virou pra mim e falou: você está descontando em mim. O que ia acontecer comigo? Eu simplesmente repeti. E, infelizmente, as pessoas parecem que não vão atrás disso. Como a gente fala sempre, né? Precisa estudar, precisa ir atrás, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer a sua história para você não repetir os mesmos erros. E aquilo foi uma virada de chave para mim. Tão grande, nunca mais eu fiz aquilo. Então, quando eu e meu esposo, a gente se desentende, a gente sai, a gente vai resolver entre a gente. Sim. Eu não quero mais, na ira... ter que ir lá e acabar sem... Por causa do meu mau humor, por causa da minha raiva, descontar em quem não tem nada a ver com isso. Sabe? É o que a gente vê hoje, né? Agora é o seguinte, Larissa. A gente falou que gritos e bater é violência. Mas tem gente que só vê o pai batendo na mãe. Que ouve... Eu fui estudar sobre isso e na neurociência estava falando, né? O fato de você ouvir um irmão seu apanhando é como se você estivesse batendo no outro filho também. Se o teu filho vê você apanhando do teu esposo, o teu filho também tá apanhando. Gente, é de cortar o coração isso. Porque não é só você estar ali recebendo as palmadas, é só de fato de você ouvir os nossos sentidos, né? O fato de você ouvir, é como se você estivesse ali recebendo as palmadas. Olha o tamanho da violência. Eu queria que você falasse pra gente no cérebro, porque por que eu tô bem empolgada nesta parte? Porque quando eu falo, Larissa, pras pessoas, não, mas bater é diferente. Espancar é uma coisa, bater é outra. Eu bati. Não espanquei. Não espanquei. Espancar é errado. E eu falava assim, eu também pensava assim. Eu cheguei a bater nos meus filhos. Eu também pensava dessa forma, que eu tinha que... Eu tentava de todas as formas, no último momento, era bater. Porque eu estava educando. E aí, quando eu falo isso, eu falei, por que você mudou? Porque eu fui estudar. E quando eu entendi o que acontece no cérebro da criança, eu fiquei horrorizada. Larissa. Eu chorei. Foi o dia que eu chamei as crianças pra conversar. Eu chorei, olha, porque eu bati nos meus filhos. Porque eu falei palavras
que palavras não voltam mais. O tempo E no não momento volta. da raiva, você fala o que vem na tua cabeça. Olha a falta de controle que a gente tem, né? Então eu queria que você falasse sobre essa parte do cérebro. O que acontece no cérebro de uma criança que é violentada com gritos, não é só bater, né? Com violência física ou ouvindo alguém ser violentado perto dele. Vamos lá, Angélis. Imagina que você tá numa floresta. Vamos colocar lá, todo mundo agora. Você fecha os olhos aí, se imagina em uma floresta, eu tô aqui tranquila, andando, caminhando, cantando, cantarolando. E de repente, na floresta, eu olho diante e eu vejo um urso gigante, forte. E ele tá me encarando. Ele tá olhando feio pra mim. Eu vejo um urso. Na hora, o meu estado, o que acontece comigo? Eu vou sentir medo. Você vai sentir o quê? Pavor. Pavor. Você vai... Pavor. Ou você vai correr, Ou travar. ou você vai congelar, né? Que a gente chama de modo luta e fuga, Sim. né? Que é basicamente ali os dois sentidos ali que mais acontece, né? A gente tem luta e fogo, tem congelamento. Então assim, luta, eu vou lutar, vou fugir, vou congelar. Quando eu vejo esse urso, aí imagina que essa criança, ela vista o urso, ela sai correndo, ela vai pra caverna. Ela acha, tentando achar um lugar seguro pra ela ficar. E ela vai, ela acha uma caverna e se esconde na caverna. E tá lá e fala, ai, passou. Ai, foi embora. Alívio. Ai, agora eu tô melhor, né? A sensação de alívio. Ok. Aí você imagina que a criança tá na caverna. E aí, De escuta repente. um barulhinho. Quando ela olha pro lado, ela vê o urso gigante ali, de novo ali. Menina. E aquela ativação... De novo. De novo, ela é ativada, ela sente de novo aquele adrenalina, sentindo a respiração mais ofegante. Eu sinto, começo a sentir medo. Eu paro de pensar, eu paro de raciocinar. Então, agora você imagina que esse urso sou eu, é você. Esse urso gigante mora com a criança. Então, será que eu tô sendo urso na vida do meu filho? O que acontece? Como é esse mecanismo? Quando eu falo de ativação, a respiração fica ofegante, é porque nosso cérebro ele reconhece qualquer ameaça. Nós temos no nosso sistema límbico, a gente tem a amígdala cerebral, que não é a amígdala, essa amígdala aqui. Cuida das né? nossas emoções, Para as pessoas entenderem que às vezes, quando a gente vai conversar ali na orientação, Fala da amígdala, a pessoa acha essa aqui. Eu sempre pergunto a pessoa falar, pra ter certeza que ela realmente Mas não sabe. a maioria das pessoas não sabem. Né? A maioria das pessoas acha que a amígdala a gente tá falando aqui. E quando a gente fala de amígdala cerebral, ela fica lá, uma pequenininha. Se você fala, ó, tamanho de uma menor que uma amendozinha. Lá no centro do cérebro. E essa amígdala, digamos assim, ela é a gerente, a coordenadora ali do centro das nossas emoções. Quando eu sinto medo, eu posso sentir medo, reconheço uma ameaça somente pelo rosto. A ameaça, o olhar que a gente ameaçador, tava falando. o meu cérebro já conhece. Eu tenho percepção e tenho neurocepção. Meu cérebro já na hora de Já esse cara reconhece. aqui tá estranho. Por isso que quando a gente via um olhar ali meio diferente do pai e da mãe, na hora a gente cascava fora, porque a gente já sabe que é uma ameaça. Da mesma maneira, se você estiver andando na rua, se você vê alguém olhando pra você de forma intimidadora, você entende que aquela pessoa, poxa, tá estranho aqui, aquela pessoa vai fazer alguma coisa comigo. Então, a amígdala ela é responsável por isso. Medo. A amígdala cerebral ela é ativada diante do medo. Então, e o medo serve pra quê? É a proteção, né? Pra nos Pra proteger. perigo, né? A gente, o Resolver. medo é ruim? Não, o medo é pra nos salvar. Exato. É bom que a gente sinta medo, porque a criança pequenininha, bebezinha, não tem medo de nada. A Não. gente, né? É o tempo todo a gente atrás, né? Dedo na tomada, as coisas todas, né? E a gente vai, o medo ele vem sendo trabalhado, ele existe pra nos proteger, prevenir a vida. Agora, se eu tenho uma amígdala que ela é ativada o tempo todo, constantemente, essa amígdala ela começa a entrar em ativação, em atividade, sabe, pulsar. A amígdala ativada, naquele mesmo momento, começa a liberar cortisol na corrente sanguínea, adrenalina, eu libero a adrenalina ali, minha respiração fica ofegante, as pupilas se dilatam e o que acontece na hora? A minha mente, meu cérebro para de funcionar, eu paro de raciocinar. Até o oxigênio, né? Não sobe, o coração a 1000. E por quê? Eu paro de raciocinar.
Porque eu preciso, simplesmente o meu corpo ele entra no modo de ação imediata para salvar a minha vida. Se salve. Lutar ou fugir, lutar ou fugir. Então o que eu faço? Lutar ou fugir ou paralisa? Que às vezes tem pessoas que até desmaiam, né? Em situações Sim. de extremo perigo. E aí o que acontece? Então imagina que eu vi a criança fazendo algo. Meu filho foi lá, aprontou até, pegou um saco de farinha branca e jogou no meu sofá marrom inteiro. Abriu o saco de farinha, foi lá, jogou no meu sofá marrom e neve. Tá todo feliz. Tô dando um exemplo. Ainda aqui. chama, mãe, vem ver. Porque aconteceu comigo, tá? O Bento. Não. Ai, meu pai, ele abriu um pacote de farinha. Eu tenho um vídeo. Eu gravei a situação depois. Eu falei, não é possível. O que eu faço nessa situação? É aquela situação que você fala, Senhor amado. Ele era ali, tinha seus... Ele tem 5 agora, uns 3 aninhos. Nossa. Né? 3 para 4. E ele achou o máximo, entendeu? E quando eu vi, ele tava todo envolto de farinha, entendeu? É porque o sofá fez com que sobressaísse a neve, né? Sabe? Então, assim, cara, neve, o lúdico, a mentalidade dele tava brincando. Então, imagina, nessa situação, se eu não respirasse fundo, se eu não tivesse meu controle emocional de respirar, peraí, vou respirar. Porque a vontade que dá é o quê? Você socar a mão e falar... Porque as pessoas às vezes falam, Larissa, você é muito calma, como você consegue ser assim? Eu falo, gente, eu me moldei. São anos de preparação. Eu me moldei para ser quem eu sou hoje. Então, eu não acho que você... A minha base de origem, meu modo, eu falo sempre, meu estado basal, né? Meu estado basal era de reatividade o tempo inteiro. Sempre fui uma pessoa extremamente reativa, agressiva, completamente agressiva. Aconteceu com você? Ameaça. Quando eu conseguia controlar minhas emoções e não fazer nada no ímpeto, né? No impulso, terminava, depois respirava, ia lá, corrigia, aí eu ia pro espelho. Ai, você conseguiu. Eu fiz isso e eu falei, gente, porque pra mim era uma vitória tão grande eu ter conseguido controlar e feito da forma correta, não feito já no impulso da raiva, sabe? Porque a primeira coisa que vem é a raiva, né? É a raiva. E por que que a gente... Agora, por que que a gente age com a raiva no estado, quando a gente... Diante do medo, né? Uma criança, por exemplo. O que acontece com a criança? Então, a criança tá ali, parou de pensar. Então, ela vai só... O cérebro dela joga toda a atividade somente para ela se defender ou se proteger. Então, às vezes eu quero o quê? Eu quero corrigir. Então, eu vou brigar, eu quero já chegar. A criança fez algo ali que... Poxa, mau comportamento, delinquente. Uhum. E aí, vai ser delinquente, vai ser malandro. Não, vou corrigir. E aí, eu quero agir no modo da raiva. E aí, eu já chego, ó, na pancada, falando, pegando né, o que Larissa? tiver, Só pela orelha, puxando o cabelo. Palavras assim, né? Seu danado, e começa a xingar a criança de tudo quanto é nome, porque você não basta só bater. Falar, você tem que colocar pra fora toda essa raiva. E se a gente medisse as palavras que a gente fala nesses momentos... E aí o efeito é zero. Porque assim, é simplesmente ali na hora daquele momento a criança para por medo. E ela cresce uma vida por medo. Mas não é porque ela entendeu. Por quê? O cérebro dela ali para de raciocinar. E não nesse momento. E tô falando de fatos, eu tô falando de ciência, eu tô falando do que realmente acontece no nosso cérebro. Sim, já foram estudados né? Graças a Deus a neurociência veio para nos... Porque é nova a neurociência. Se não tivesse esse conhecimento, a gente nunca ia saber. Porque a gente até então acha que essa era a melhor forma de educar, né, Larissa? Porque ela estuda a neurociência. Pra quem ainda... mas o que é isso? Eu poderia falar de uma forma muito genérica. Estuda o cérebro. Geralmente é o que a gente fala. Respostas. Mas... A base da neurociência, ela é multidisciplinar, né? É o foco no estudo do sistema nervoso central. E quando eu vou estudar o sistema nervoso central, né? Eu estou envolvida ali o que acontece, as reações no meu corpo, entre o meu cérebro e o meu corpo. Tudo e que o comportamento. Então, na hora da raiva, se eu não ensino nada. Não consigo ensinar. Porque a criança não consegue guardar nada. Perde a capacidade. Você vê que assim, às vezes os pais estão ali. Tá sempre nesse ciclo repetitivo de apanha todo dia e todo dia faz a mesma coisa. Porque o ciclo se repete. Todo dia a mesma coisa, porque o cérebro da criança entra em atividade, ela para de raciocinar e ela não consegue aprender, eu não consigo ensinar. Como eu ensino? Você fala, antes da repreensão vem o acolhimento. Eu preciso
hora da raiva, eu preciso não ser uma ameaça, eu preciso me controlar, ter o meu controle emocional. Eu preciso controlar o meu emocional, o meu estado emocional, para que eu consiga me conectar com essa criança. Quando a gente fala se conectar, é o acolhimento, né, Angélis? Que é algo que você deu exemplos assim muito claros sobre isso. O acolhimento, eu acolho, eu me conecto, eu estou calma. Porque o meu cérebro, diante de uma ameaça, ele não para entender. Então eu preciso o quê? Eu quero... Em estado de alerta, ele tá trabalhando de uma outra forma, não vai parar pra... Da mesma forma é o quê? Quando eu quero que meu filho faça a tarefa. Vamos lá. Quem nunca? Crianças que estão ali em alfabetização e estão aprendendo a lidar com tarefas. E aí, gente, tem parte que fala, não, só faz. A criança tá aqui e tem um objeto aqui na mesa. Tem um cinto. O cinto tá na mesa. E a criança tá aqui, assim, né, olhando ali. Mas ela tá fazendo com o estado de alerta dela. Se eu errar... Para eu aprender, o aprendizado fica completamente prejudicado, porque eu vou lesionando áreas e, assim, o aprendizado é zero. É zero. Então, é sempre o quê? Quando eu quero que a criança aprenda, eu tenho uma lição. Poxa, acontece isso todo dia na minha casa. Como é que eu faço para parar de acontecer? Então, você vai fazer o seguinte: em vez de você agir na hora da raiva, você vai controlar respiração. Eu sempre falo, você olha para aquela situação. Se for preciso, se retira. É treino, se retira da situação. Vai pro teu quarto, vai pro banheiro, respirar. Respira, se acalma, pensa, se controla. Exato. Mantenha a sua calma. Né? A gente sempre orienta muito a prática de mindfulness e respiração. Com raiva controlada, impulso controlado, pensa no que você vai falar. E você chega pro teu filho com amor. Imagina quando a gente... É totalmente diferente quando a gente demonstra amor antes da repreensão. O filho recebe aquilo de forma completamente diferente. Porque eu acolhi, essa criança está aberta. E basta você falar uma vez, ela vai entender. E aí ela está propensa. Não precisa ficar todos os dias ali. A aprender, a fazer, a não repetir aquele comportamento. E é assim que eu faço. Essa é a maneira de se conectar. É vínculo, conexão. Então, você vai analisando os casos, é repetitivo. Sempre assim. Apanha todo dia não resolve. Não resolve. E o comportamento vai ficando só pior. Porque eu tenho um comportamento ali, que está sendo moldado, aprendido diante de violência. E a criança não está aprendendo mesmo, porque não está recebendo a orientação correta. Está sendo condicionado. E você falou aí sobre a respiração. Tem que ir lá respirar. Porque na hora da raiva, o cérebro não recebe oxigênio. Até você precisa se controlar para colocar a oxigenação no seu cérebro e você conseguir voltar às suas... atividades normais, porque a gente fica fora de controle. A gente fica fora de controle quando tá com raiva. E o principal, por que não, a gente falou agora exatamente, a gente fica fora de controle. Por que eu perco o controle quando eu tô batendo no meu filho? Por que não fazer isso na hora da raiva? Por quê? E o porquê que é tão importante a gente falar sobre a falta de controle. Por que não bater na hora da raiva? Na hora que você tá com mais sangue no olho, o sangue tá fervendo. Por que você não agir nesse momento? Porque acontece uma coisa que a gente chama de sequestro da amígdala. Então, o sequestro da amígdala, entendeu? Quando ela está hiperativada, a amígdala é sequestrada. E ele não consegue trabalhar da forma normal, reestruturando as emoções. Não raciocino. E aí eu ajo completamente sem freio. Todo o meu controle de impulso aqui, não existe mais controle, não tem freio. Então, eu posso pesar a mão. Então, por isso que acontecem muitos espancamentos. Pais que a gente vê todos os dias nos noticiários. Assim, é de doer o coração. Você vê, assim, a gente já tá, né, cansado de ver tanta notícia ruim. Já virou... De crianças que são ali, espancadas até a morte, né? E casos, assim, que você vê que às vezes começa por uma coisa, às vezes você vai falar, a pessoa fala assim, você vê que não sabe como chegou até ali. Sequestro da amígdala. Por isso é tão importante é um treino, a gente não agir na hora da raiva. Justamente respirar. Por causa disso. Exato. Respiração, gente. Respiração é tudo. Eu vou falar pra você agora de uma outra parte, e eu quero que você contribua aí também, sobre as violências. Porque a gente fala sobre bater, então a gente tá falando sobre a força, sobre espancar, sobre machucar fisicamente, mas tem um outro problema seríssimo. A criança que recebe esse tipo de violência o tempo todo, ela está vulnerável a outros tipos de violência, como o bullying, fora, e principalmente contra o abuso sexual, que é o que eu tô estudando muito mais a fundo agora. É muito, assim, esclarecedor quando você estuda sobre isso e você entende, às vezes, por que a criança não fala,
para o pai e para a mãe. Por que que a criança estava naquela situação e virou uma presa fácil? A criança, ela fica carente, porque ela só tem cobrança, briga e às vezes palmadas, né? Ela quer esse sentimento, ela é carente disso, ela vai buscar em outros lugares. O abusador, Larissa, ele estuda as famílias. E ele busca crianças vulneráveis. E a forma dele se conectar é se colocando no mesmo papel. Eu também tinha um pai assim. Meu pai também fazia isso comigo. A criança logo se conecta com ele e fica fácil. Por quê? Porque ali houve conexão. Alguém tá me vendo. Alguém tá me ouvindo. Nossa, ele é meu amigo, ele gosta de mim. Sim. Então, quando a gente... Olha como é grave isso. Quando a gente trata uma criança na nossa casa de uma forma violenta, até mesmo com gritos, você está entregando o teu filho de bandeja para um abusador sexual. Você já pensou? Isso é muito sério. A gente tem violências agora muito mais fortes, né? Além que a gente está vendo, parece que o homem perdeu a linha em relação à noção, né? Então tá cada vez mais nítido essas violências. E o bullying na escola também. A criança que já sofre tudo isso em casa e ela vai para a escola, todo mundo tem uma fraqueza. Quando alguém enxerga essa fraqueza e deita e rola em cima dessa fraqueza, a criança não tem força. Ela não vai contar pro pai, pra mãe, porque quando ela chega lá pro pai, pra mãe e conta, é você. Eu tenho certeza que você fez alguma coisa pro fulano falar isso. Não, você que a culpa já é automaticamente dele. Então ele fala, eu vou passar por isso? Eu não vou ficar quieto e vou aguentar. Só que chega uma hora que ele não aguenta mais e é onde acontece todo um problema, né? Às vezes ele vai reagir de uma forma violenta e violenta até demais. O suicídio. Sim. Ou pelo menos tentativa de suicídio, crianças que ficam se cortando. A automutilação, né? Então, assim, é grave, é muito grave isso, quando a gente para pensar que o que você está fazendo na sua casa, que você acha que só vocês sabem ali, o teu filho vai responder. E quando ele responde no mundo, é de uma forma, assim, assustadora. Por quê? Porque você está entregando o teu filho para esse tipo de violência. É muito grave, é muito sério isso. E quando eu converso com as pessoas falam assim, mas o que eu vou fazer? Eu só sei desse jeito. Então, como que é? Porque se permissivo, não pode, tá tudo errado. Autoritário, então não sei o que fazer, porque parece que não existe uma outra forma, né? Como se não enxergasse a linha do meio. Exatamente. Então, assim, eu fico preocupada com essa parte, porque eu fui uma vítima, né, de uma dessas violências e eu não contei para os meus pais. Porque eu tinha medo. Então, assim, eu ficava... Se eu falar, eu vou ser a culpada. Batata que eu vou ser a culpada, fora que... Como que meu pai vai responder em relação a isso? Você vai atrás da pessoa. E aí, eu não quero meu pai preso, eu não quero... Você entende? Já penso no pior. Então, a gente fica o tempo todo nesses pensamentos, pensando... Eu minto, não minto, eu faço, e agora? Eu vou apanhar, não vou apanhar? Então, assim... acaba com o nosso emocional. Realmente, não tem como ter estrutura emocional num lar violento. Não tem. Porque impossível. O medo, isso que você falou, é justamente por conta do medo. Eu vivo num estado de medo o tempo todo, estado de alerta o tempo inteiro. Tenho medo de tudo. E aí, eu entro num estado que a minha vida, ela fica dentro de uma bolha. E essa criança, ela começa o quê? Lembra da luz que vai se apagando? Ela vai sendo minada, aos pouquinhos, vai minguando. A gente vê, isso prejudica até o desenvolvimento, o crescimento. O desenvolvimento, porque o cérebro já fica menor. O desenvolvimento, né? Então, dessa tudo criança, já desenvolve bem diferente, de forma aprendizado. prejudicial. Porque isso que acontece, essa hiperatividade da amígdala, o estresse crônico jogar na corrente sanguínea ali, além das todas as coisas que podem acontecer, tá? Na vida adulta, de realmente estar... Hoje a ciência já consegue nos mostrar através de muitas pesquisas. Está completamente direto a muitas doenças. Por exemplo, diabetes, obesidade. Tem muitas doenças que estão relacionadas a problemas cardíacos. Então, assim, quando você volta, quando você diz, eu estive dentro de um lar violento. Aí você olha, mas peraí, meus pais também estiveram dentro de um lar violento. E aí a minha avó ainda, né, foi muito pior. Mais ainda,
A gente tem doutora Nadine, né? Tem palestras, se você quiser, você pode procurar tem uma palestra dela no TED Talks, no TEDx. E aí, doutora Nadine, já deve ter ouvido falar, ela traz pra gente um parâmetro, né? Uma linha de pesquisa que hoje é usada no mundo inteiro. E eu trago isso, eu faço essa anamnese sempre nas famílias, que é o quê? Pra gente avaliar as experiências adversas na infância. As experiências adversas na infância, a gente chama de tabela ACE. Com ela, na anamnese, eu consigo já saber qual é o grau. A gente faz uma avaliação. Explica pro pessoal o que é anamnese. A anamnese é uma avaliação, um formulário. Principalmente quando a pessoa chega, né? Isso. A pessoa chega e a gente precisa conhecer um pouco mais dessa família, né? E a gente precisa conhecer, e a pessoa vai lá, preenche aqui a ficha, com perguntas ali, né? Bem íntimas ali, onde a gente precisa que seja... O ponto de partida, né? Né? Do atendimento. Pra gente possa conhecer. E aí, nesse atendimento, quando eu me deparei com experiências adversas na infância, quando eu fui conhecer, saber a respeito disso e quão profundo esses pesquisadores foram e conseguiram linkar. Sabe por quê, Angélice? Você falou sobre abuso, né, sexual. E eles os médicos descobriram que tinha uma relação. Nossa, tem algo muito estranho. A gente está fazendo um programa de emagrecimento e eu tô percebendo que os pacientes não estão conseguindo emagrecer. Eles emagrecem para Maria e volta, não tem uma constância, não conseguem. O que está acontecendo? Começaram a linkar, né, algumas coisas. E aí, dentro de uma pesquisa, acidentalmente, descobriu ali, perguntou com qual idade você, né, tinha tido sua primeira relação sexual, né? E a pessoa, acidentalmente, foi e falou... sobre a violência. Né? Falou a idade, né? E era uma idade infantil. Eu falei, não, é 7. Colocou lá 7. Daí, depois ele procurou a pessoa, achou que a pessoa tinha marcado errado e não descobriu. Quando foi linkar, descobriu que essas pacientes estavam todas ali relacionadas. Os pacientes, tá? Homens e mulheres, estavam ali linkados, relacionados aos casos... Sim. De violência sexual na infância. Porque é uma defesa. Você engordar para que o pessoal não olhe para mim. Para que não seja interessante. Para que não seja interessante para o abusador. Então, assim, sem querer. E muitos não é querendo. Exatamente. Né? Não, a gente não faz com essa intenção, né? Eu tô falando, a gente está conversando aqui sobre crianças maiores e adolescentes. Mas e o bebê? A gente estudou um caso, Larissa, que eu achei incrível. Bebezinho, não falava nada, de 1 aninho e pouco, sentado no colo da mãe, né? E aí a psicóloga colocou ali brinquedinhos. E ela começou a interagir, rindo, brincando, porque estava seguro no colo da mãe e tal. E aí o que aconteceu? Essa criança estava respondendo de uma forma feliz, alegre. De repente entrou uma outra pessoa que já estava dentro Tava tudo certo. Era para ela fazer isso, né? Já estava tudo orientado. Ela sentou do lado da psicóloga e começou a brigar com a psicóloga. A criança parou aqui e ficou assim, ó, olhando, sabe? Ela travou. Travou aquela criança que estava brincando, aquela criança que estava ali, bebê, só observando e assim... Você via nitidamente o olhar de medo e o olhar de alerta. Parece que se ela pudesse, ela estaria correndo ali. Mas como ela estava no colo. Mas ela, assim, ó... E ela não conseguiu mais brincar. Não conseguiu mais interagir. Foi o que você disse. A gente trava, não consegue mais fazer nada, porque o cérebro está totalmente em estado de alerta. Isso porque ela estava só observando. Não tinha grito, não tinha violência física, mas o fato da forma como a outra psicóloga estava falando com aquela que estava atendendo ele, a forma rígida, a forma... Porque a gente demonstra no nosso corpo, né? Ele parou e ficou assim, estado total de alerta. Um bebê que muita gente acha que não tem percepção de nada do que está acontecendo. Na hora ali aconteceu. Fazendo os testes e tudo. Ali. Então, assim, até o bebê, tudo, né? Todos os bebês, animais, a gente faz assim com o cachorro entende quando você, no seu tom de voz, quando você tá bravo, quando você não tá. Até o animalzinho, né? Até o animalzinho faz isso. Isso porque a gente chama de neurônios espelho, a gente espelha ali muito o comportamento. Exato. Então, quando você falou do bebê, poxa, foi um bebezinho, ele tava só vendo.
Mas é justamente, às vezes as pessoas acham que, não, mas eu não faço isso com meu filho. Mas a gente tá falando só de violência física, a gente tá falando só de violência verbal, a gente tá falando de presenciar, né? Quando a gente fala de experiências adversas na infância, isso inclui a pessoa ter tido contato, um cuidador, seja pai, mãe, avó, alguém que, por exemplo, ela presenciava, era viciado em drogas. Ela vê, por exemplo, nossa, teve contato, viu alguém sendo preso, né? Ela presenciou a agressão, pai que agredia, entendeu? A mãe, entendeu? Por exemplo. Ela presenciava, ela não era a criança que sofria as agressões, mas o irmão agressão. Tudo isso se enquadra dentro das experiências adversas da infância. Por quê? Quando a gente presencia, não sou eu, mas o fato de eu ver, no meu cérebro é ativada a mesma reação. É como se tivesse acontecido comigo. Reação. Meu cérebro se ativa da mesma forma. Tá acontecendo comigo, eu tô vivendo isso. Às vezes eu vivo e sinto tudo, sinto aquelas mesmas emoções. Então a gente precisa se atentar para isso. Não, mas eu não faço, mas peraí. Tem alguém que faz? A gente precisa intervir e saber quando intervir, quando orientar, porque às vezes, se é o meu cônjuge, por exemplo, se é meu marido, se é minha mulher, né? E a gente já não tem diálogo entre a gente, já não existe conversa, troca de ideia. Como que você vai chegar? Aquela mulher já tem medo, o marido já tem medo de chegar para ela e falar, olha, não concordo. Imagina discordar da autoridade, da supremacia daquela casa. O que eu converso com algumas pessoas a respeito disso, eles falam assim, mas eu acho que estou certa, não aconteceu nada de ruim, meus filhos são muito bem educados hoje, então eu acho que eu acertei. Quando a gente fala sobre propriamente bater, né? E gritar. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, Larissa, talvez você já tenha ouvido isso, mas, por exemplo, eu fui criada dessa forma e eu amo os meus pais. Então, já foi comprovado que a criança que passa por violência no lar, de uma forma educativa, ela não deixa de amar os seus pais quando ela é adulta. Quando ela se torna adulta, ela não deixa de amar os seus pais. Mas ela foi tão tolhida, ela foi tão cortada, sua personalidade foi tão apagada, né? Foi sufocada, que ela cresce de uma forma que ela tem problemas no futuro. Então ela não deixa de amar os seus pais, porém ela deixa de amar a si mesmo. Sim. Isso é muito forte. Essa frase ficou marcada pra mim, assim. Porque eu me vi nessa frase. Você deixa de amar a si mesmo. Aí você tem dificuldade em dizer não para as pessoas, porque você quer sempre a aprovação das pessoas. Você tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas, porque você não vai ter a aprovação de todo mundo. Alguém pode não concordar com a sua forma de viver. E aí você fica sofrendo porque aquela pessoa não gosta de você. Você não consegue viver, não, é o meu jeito, é o jeito dela, respeito e vida que segue. Não, você fica nesse sofrimento. De novo, pessoa que começa e não termina. Por quê? Porque sempre ela precisa da aprovação de alguém para que ela consiga terminar. Aquela pessoa que fica buscando elogios 24 horas. O tempo inteiro. O tempo todo, para valorizar o que ela tá fazendo, porque ela precisa da aprovação de alguém. A personalidade da pessoa é totalmente mudada, né? A autocobrança, o perfeccionismo, como você falou no começo, porque você precisa o tempo todo ser perfeito, você precisa fazer certo, e as pessoas têm que olhar e gostar. Sabe, essa é uma autocobrança que machuca até você mesma, demais, né? Você tem que mostrar nas redes sociais um mundo perfeito, e na sua vida real não é assim, ninguém é assim, né? Dependência emocional. Sim. Você fica totalmente dependente das pessoas, e é muito fácil você entrar num relacionamento com problemas conturbado, abusivo por causa disso, porque você já vem trazendo isso lá de quando você era criança, né? A baixa confiança no seu trabalho, em você mesmo. É o modo padrão, né? Como você não se acha capaz de nada, você acha que não consegue, né? As mágoas, então, Larissa do céu. As mágoas, né? Que trazem muitas doenças. Hoje, quantas doenças a gente sabe que foram desencadeadas por causa de uma simples mágoa, porque você não perdoou, porque você realmente foi machucado quando era criança. Sensação de rejeição.
Isso é muito forte. Depressão, então nem se fala. Depressão tá em todas, né? Depressão e ansiedade tá em todas. Apresentam agressividade, porque foi assim que você aprendeu. Então é muito fácil, como a gente falou, de você reproduzir isso novamente na vida do seu filho ou na vida das pessoas que te cercam, né? Tem alguma outra algumas outras características que você quer falar? Sim. De crianças que cresceram e se tornaram adultos, porém adultos que... Pensa aí, né? Agora, pensa aí você. Sabe aquela pessoa que só sabe obedecer? O autoritarismo, a gente tem um grande problema com a obediência cega. Cega, aquela assim, acima de tudo. Um pai, ele quer que o filho seja colaborativo, né? Sim. Que ele obedeça. O sonho do pai, acho que o sonho de todo pai e da mãe sempre é quando a gente vai conversar, eu quero que meu filho seja obediente. É o sonho, eu quero que ele me obedeça, ele não me obedece. Todo mundo fala assim, seu filho é tão obediente, queria que o meu fosse assim. Mas que tipo de obediência que eu quero? Porque quando a gente exerce uma posição completamente impositiva, sendo autoritário, o meu filho está me obedecendo por medo. Não é por respeito. Porque para eu ter respeito, eu tenho que admirar. Isso, exatamente. Eu admiro aquela pessoa, respeito a opinião dela. Eu faço porque eu a respeito. Não precisa impor, né? Eu sinto que ela me ama, eu sei que ela me sinto que ela me ama. E esses filhos, os filhos, eles têm uma ideia e sempre vão amar os pais, como você entendeu bem disse. O filho não vai deixar de amar o pai porque apanhou. Porém, quando eu ensino, eu cobro do meu filho que ele tem que me obedecer cegamente, quando eu não ensino ele a pensar, por quê? No autoritarismo, geralmente eu escolho tudo. Então o pai tá lá, escolhe tudo por ele. Tem famílias que a roupa, entendeu? A roupa que vai vestir, o que vai fazer, o horário, assim, absolutamente tudo. A criança não tem liberdade para ser um indivíduo, pensar, fazer. Escolher em algumas situações, né? Porque tudo que ela faz, o mundo dela, outras pessoas escolhem por ela. Então ela não pertence, ela não se sente nem capaz, porque é arrancada dela esse senso de capacidade. E ser capaz, se sentir útil, está dentro de uma das necessidades físicas, entendeu? Que a gente coloca ali como algo básico, é básico. E aí, esse adulto, ele cresce, ele não pensa, ele não foi ensinado a pensar, a solucionar problemas, entendeu? Por conta, porque eu decido por ele. Alguém eu já faço fez. tudo. Eu nunca tive que fazer. Ele realmente, a opinião dele nunca foi nem cogitada para nada. E aí eu tenho aquele adulto que quando cresce, ele sempre espera que alguém fale para ele o que ele tem que fazer. Totalmente indeciso, inseguro a respeito do que eu vou fazer, como eu vou agir, pede tudo que vai, não dar um passo sem que pergunte a opinião de alguém. Às vezes a pessoa fica até refém, muitas vezes até a vida adulta dos pais. Você já viu casos, tem às vezes famílias que se casam, têm filhos, mas ainda dependem precisa o tempo todo da aprovação. Emocionalmente, ainda quem fala como é na casa daquela família continua sendo os pais. Isso está associado ao quê? Uma dependência emocional que foi instaurada. Essa criança foi sendo tolhida, lapidada dessa forma. Então, aquele adulto que eu só ensino ele a obedecer e não pensar, peraí, por que eu estou fazendo isso? O pai fala, mas eu vou explicar tudo. Eu tenho que explicar tudo para o meu filho, tudo que eu vou fazer? A falta de combinados, quando a gente vai já trazendo no dia a dia os combinados claros, os limites claros, aquilo que é limite. Explicar, né, o porquê que está sendo corrigido. Com respeito, né? Sim. Porque é aquela coisa, eu cobro respeito desrespeitando. E aí, como é que eu ensino isso? É antagônico, né? Eu faço essa pergunta. Você gosta que bate em você? Você não aceita. Por que você bate no seu filho? Sem conversar, simplesmente dar, não. Isso é forma de não, respeito. Aí, mas aí é educação. Não, bater no meu filho aí não é violência. Tô batendo porque eu estou educando. Então, a gente não aceita, né, que grite com a gente. A gente não aceita que bate. Você vai reagir, você vai lutar, você vai atrás dos seus direitos. E a criança que não tem força para isso, nem condições de ir atrás dos direitos dela. Porque é triste. Tem solução, Larissa? Tem. Olha, porque quando eu pergunto, o que eu faço então? Porque se eu não posso ir por um lado, eu posso... Porque realmente a gente vai para os dois extremos, né?
tem que ter um equilíbrio, né? É isso que eu quero falar no próximo episódio. O que a gente pode fazer? Porque se de um jeito não dá, os pais permissivos não dá, não tem condições, e negligenciando e tudo, e dessa forma que é o extremo, regras demais, e a criança não pode, porque vira literalmente, ela fica amarrada dentro da educação. Mas eu queria que você falasse agora, pra gente finalizar, o que o pai pode ir fazendo para melhorar, para resolver, não ser mais aquela pessoa reativa, para ser aquela pessoa que não reage de uma forma sem pensar na ira, na raiva. O que ela pode fazer para melhorar esse relacionamento com o filho? Angélis, eu diria que a primeira coisa desse pai, que ele vem já, né, dessa maneira, né, exercendo o papel de autoritarismo dentro do lar, eu diria, olha, pare de somente dar ordens e comece a fazer perguntas. É um exercício. E é realmente um exercício, porque um pai que está acostumado a dizer... Com certeza. Ditar todas as regras, é um exercício. É o primeiro exercício a se fazer. Você vai ter que começar a parar de somente ordenar e começar a fazer perguntas. Para você começar a ouvir mais. Olha, teve uma vez, a gente tinha e fica assim, cara, a gente não pode ouvir as crianças. A gente tava quebrando a cabeça lá em casa pra resolver um problema. Eu e Daniel, meu marido, a gente tava assim já ali, ó, sabe? De repente, a minha filha mais velha chegou do lado, ficou ali, olhando. Observando. Ela é muito observadora, né? Tá sempre tá. Hoje a gente chama ela de detetive, porque ela é muito esperta. Escuta o nome dela a quilômetros, ela já vem, estão falando de mim? O que vocês estão falando aí? E ela veio, observa a situação. Eu fiquei assim, a gente ficou, ela falou, gente, toda amiguinha assim, por que vocês não fazem isso? Resolve dessa forma, daí ninguém vai saber, a gente vai poder, entendeu, colocar, porque a gente precisava resolver, e do jeito que ninguém ficar sabendo aquilo naquele momento, não tinha muito tempo. E aí eu olhei pro Daniel e falei, tá aí. Ô, bicha, boa, rapaz, você matou a charada, obrigada, meu amor. Obrigada, você salvou nosso dia hoje. E nenhum de vocês dois estavam pensando nisso. Não. Aí você fala assim, então, por que às vezes a gente o que aconteceu com meu filho. Eu falei, como que ele falou pra mim? Né? 13 anos na época. Eu falei, gente... Eles podem colaborar muito. Porque a falta de vínculo, o maior problema do autoritarismo é... Porque assim, às vezes você não consegue ficar e exercer esse tipo de educação até a adolescência. Às vezes não passa a adolescência. Por quê? Isso incita a rebeldia. Às vezes aquele adolescente, quando ele encontra a galera, encontra a turma. Sim. E aí ele falou, opa! Eu tenho assim, força, eu não sou essa pessoa, não. Porque às vezes o pai autoritário, ele é aquele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A maioria. Né? A maioria. Ele fala, opa, peraí, mas... E aí é aquele medo, não é respeito, porque o respeito, eu acredito no meu pai, eu acredito no que ele me fala, porque ele tem autoridade, né? É totalmente diferente. É um papel completamente diferente. Então, o vínculo, quando ele não é criado, se eu venho com essa criança só em posição, falando tudo que ela tem que fazer, eu me afasto. O autoritarismo, eu tenho esse afastamento, sabe? Essa proximidade. Que não tem mais diálogo com meu filho. Ele não me conta mais nada, porque ele esconde, não pode me contar nada. Sabe que se contar, vai levar, ou seja, por sermão, ou vai ficar de castigo. E fecha a porta, né? Eu fecho a porta. Aí, quando chega na adolescência, que é a fase que eu mais preciso estar ali junto, entendeu? Não tem uma barreira. Criança, eu tenho uma barreira, tenho muros. Eu não consigo acessar. Eu não tenho mais acesso. E aí, gente, olha a lacuna de tempo. Ou aqueles que chegam na vida adulta, e aí você, de repente, você se enxerga e você não tem vínculo emocional com seus pais. E aí fica difícil você se entender. Você fala, poxa, mas por quê? Por que eu não... A minha dificuldade em nutrir, sabe? Os sentimentos que eu tenho. E aí eu não consigo nem dar nomes aos sentimentos, porque entendeu? Vira um mix entre a ansiedade, entre a depressão, tantas outras coisas que vêm pra minar a vida. Entendeu? Desse jovem agora, que eu tô falando que é uma criança que passou, né? Criança, adolescência, se tornou um jovem adulto, né? Ainda na fase de maturação ali, porque até alcançar essa maturidade, com tantos desafios e sem vínculo. Imagina você sem vínculo emocional. Então, um prejuízo muito grande.
do autoritarismo puro, é porque a gente vai minando, entendeu? E deixa de criar vínculos. E eu acho assim também, né, Larissa, com o seu corpo você comunica. Então, a partir do momento que você se mantém firme na sua regra, você não precisa gritar. A criança, o adolescente vai ver que você tá falando sério. Aconteceu isso comigo esses dias. Minha filha tá com 14 anos. Muita coisa que eu errei com meu filho, com ela já foi bem melhor, porque eu já sabia e tal. Coitados, os primeiros sempre sofrem, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Esses dias, tinha uma regra pra ela fazer lá, que era lavar a louça. E ela não lavou, foi fazendo outras coisas e passou o tempo. Chegou 11 da noite, eu cheguei em casa. Eu tinha um compromisso e aí, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa, eu tava rindo, brincando e tal, né? Fui pra cozinha. Quando eu bati o olho naquela pia... Tava como? Na hora, né? Cheia, né? Ela não tinha lavado. Na hora eu respirei fundo, eu falei, eu preciso exercer agora, porque graças a Deus já tinha consciência de tudo isso. Mas eu tive que respirar fundo. E ela já tava no quarto dela, preparada, já tava perto de dormir já, porque é o horário que ela dorme e tal. Aí eu... Angélis, você é a adulta da casa. Você é adulta, você mantém o controle. Peguei, abri a porta. Eu tava rindo, brincando. De repente já não tava mais. Abri a porta e falei assim, vai lavar a louça agora. Não gritei. Não falei assim, de uma forma que... Como você não lava a louça? Já falei pra você! Todo dia isso! Antigamente era assim. Dessa vez eu falei só... Na hora, ela levantou, já foi. Não precisa... E assim, não quebrou o clima. No outro dia a gente tava bem, rindo. Tal. Se fosse numa outra situação passada, que eu tivesse... Aí é aquela ladainha toda que a gente fala, eu prefiro 1000 vezes apanhar do que ouvir minha mãe falando. Uhum. Porque a gente fica repetindo, né? Se eu fazia... E você, todo dia você é assim, você quer... Se eu fizesse isso, no outro dia, você acha que ia ter clima? O clima da família já ia acabar. No outro dia a gente acordou bem... Aí, o que eu fiz? A única coisa, né? Depois que eu falo para todos os pais. Faça uma reflexão depois. Filha, você lembra que eu combinei isso com você? Por que você não fez? Eu queria saber o porquê. Porque a primeira coisa é você já... Sem escutar o motivo. Às vezes teve um motivo. Então, por que você não lava a louça? Ah, mãe, eu esqueci. Tá, tudo bem. Você esqueceu. Mas faça um exercício. Por que você esqueceu? Porque você deu prioridade para outras coisas. Põe na sua cabeça. Primeiro o dever, depois o lazer. Então, eu fui explicando pra ela. A gente ficou bem, não acabou com a nossa conexão, sabe? Foi gostoso, foi tranquilo. E nunca mais aconteceu. Então, assim, tinha tudo pra dar errado se eu chegasse e respondesse da forma que veio. Porque na hora que eu bati o olho, gente, veio raiva mesmo, não tem jeito. Você já tá estressado o dia todo da casa, você já veio de um dia conturbado do trabalho. Então, você chega em casa, você quer paz. E aí você não tem essa paz, você vai responder dessa forma, vai piorar mais a situação. Então, uma dica que eu dou para os pais, agora para vocês, eu vou falar aqui. Não respondam com ira. Lembre que você é o adulto da casa e você não precisa agir com violência. O teu corpo vai informar que você está falando algo sério, né? Você vai com o seu tom de voz firme, você não precisa gritar, mas sério. A criança vai entender que você não tá brincando agora, você tá falando sério. E é uma regra, né? Então, você precisa impor essa parte, né? Impor que eu falo assim, mostrar pro adolescente, pra criança, que o que você tá falando não é brincadeira. E o que você disse tem que ser obedecido. Não de de um jeito rompante, de um jeito tempestuoso, mas você falar, não, eu combinei com você, então vai fazer agora. Por favor, preciso que você faça agora. Então, assim, o seu olhar mostra que você tá falando sério, você não tá brincando. E foi o que ela entendeu, na hora. Então, assim, fiz o teste. E aí, quando aconteceu, Larissa, no outro dia eu falei, graças a Deus eu consegui. Porque é um exercício, gente. Não é fácil, não é todos os dias. A gente tem experiências que vão te dar essa oportunidade de você testar. Né? Então, assim, eu gostaria muito, muito mesmo que as pessoas colocassem a mão na consciência, analisassem e pensa, violência é violência. Jesus veio ao mundo, ele não bateu em ninguém. Não precisou bater em ninguém para mostrar que ele era autoridade. E ele deixou de
ter autoridade. Nunca, né? As pessoas o seguiam. E ele não falava pra ninguém seguir ele. Não. Por causa Essa do parte mais respeito. doida. As pessoas o respeitavam, né? Então, assim, o respeito é tudo. E o respeito a gente conquista. A gente não impõe. Então, assim, é a minha dica que eu dou. Eu gostaria que você falasse também algo para os pais que estão nessa situação, porque eu acho que esse tipo de pai, de educação aqui, Larissa, o pai autoritário, é o mais difícil de você conseguir mudar. Tem como mudar? Tem. Mas é muito mais difícil, porque nós somos criados assim. Queria que você falasse para eles. Eu queria deixar uma reflexão agora, né, para eles. Pense no seguinte. Eu te convido a fazer esse exercício, sabe? Eu acho que nada melhor do que autorreflexão, nada melhor do que você mesmo parar, né, para analisar, refletir. Como é que tem sido? Como é que tá o clima em casa? Como que está o meu relacionamento? Meu casamento, com meus pais, meus irmãos, com meus filhos. Eu te convido a pensar o seguinte, a refletir sobre que tipo de memórias você quer deixar no coração de seus filhos. Que tipo de memórias você quer que ele sinta, que a memória dele seja medo ou confiança? Que tipo de memórias eu quero deixar no coração dos meus filhos? Medo ou confiança? Que marca, né? Qual marca? Faça esse convite. Analise se, do jeito que você tem conduzido, do jeito que tá, do jeito que eu tenho conduzido a situação, qual será, eu começo a imaginar, qual será o futuro? Como é que vai ser esse futuro? Se do jeito que tá tudo bem para você, dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, ok, continua. Se seu filho não tá tendo nenhum tipo de comportamento diferente por conta de como vocês têm conduzido a educação familiar, ok, continua. Mas, se você sente culpa o tempo inteiro, se você se sente cansado o tempo inteiro, porque é muito cansativo você se manter numa postura de comando 100% do tempo. É muito cansativo. Sofrimento, gente. Até para os pais, você se manter naquela postura de controle de tudo o tempo inteiro. Desarma. Sabe, se permite desarmar um pouco, né? Ficar um pouco mais vulnerável, escutar mais a opinião de quem está ao seu redor. Porque E família quando você é se isso. põe nesse papel, faz o filho... Epa, minha mãe tá chorando. Já aconteceu comigo. Poxa, eu já falei com você. Por que você faz isso? Mexeu muito mais do que se eu tivesse estourado. Então, eu me deixei ser vulnerável ali na frente dos meus filhos, para que eles vissem que realmente o que eles estavam fazendo estava me machucando, ou estava, né? E eu tive muito mais resposta positiva do que se eu armasse como se eu fosse a única certa e acabou. Na hora que eu falei, na hora que eles viram que realmente estava me machucando, algo que você pede, nunca é feito, é muito mais fácil que você tenha essa abertura e a criança entenda, né? E entenda porque regras e limites, sim, devem existir. Nós precisamos criar um filho sem limites claros. É a mesma coisa que abandoná-lo. Eu tô abandonando ele às cegas. E a gente não quer isso, acho que nenhum pai quer. Então, regras e limites existem sim para ser seguidos. A gente precisa definir isso enquanto família. Mas é o rio, né? É como um rio. Tem que ter margem. E aí eu vou guiando, eu sou o guia, eu sou o treinador, sou o orientador do meu filho. Eu não sou o dono dele. Eu não sou o ditador da vida dele. E se eu quero criar um adulto emocionalmente saudável, esse é o meu desejo, eu preciso ser esse guia. E eu só consigo acessá-lo se eu me conectar. Conexão, gente. Falar com amor. Sabe? Se colocar no lugar do outro. Exercendo a minha autoridade. Esse aí é assunto. E aí é outro... A gente abre uma outra janela aqui de assunto que dá pra falar umas 3 horas. Pra vocês verem como é difícil criar filhos, gente. Não é fácil. É como a gente conversou no outro episódio, né? Não é pra qualquer um. Ser pai, mãe, não é pra qualquer um. Mas é pra todo aquele que buscar. E se você precisar, a gente tá Educação, aqui. Exatamente. Busque, né, ajuda. Larissa, muito obrigada. Mais uma vez por esclarecer junto com a gente aí para essas pessoas que se veem nessa situação. E eu gostaria que você falasse a sua rede social, onde que te encontra, o que faz para te achar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas
estejam nesse problema ou em outros e vão procurar você, né, para que você ajude também, ou só te seguindo, com certeza vai aprender bastante, assim como eu aprendo. Então, eu gostaria muito que você falasse para as pessoas aí as suas redes sociais e onde te encontrar. Você me encontra facinho, é só você lá no Instagram, larissa.macis, larissa.macis. Você encontra nosso canal onde a gente tem compartilhado conhecimento, né? Hoje a gente atua na linha de frente mesmo com as famílias, neurociência aplicada à educação parental, neuroconsciente e as dependências digitais. Então a gente atua diretamente no seio familiar, né? Nós fazemos palestras também, damos treinamentos, a gente está... Esse ano, assim, tem sido um ano, eu estou atendendo a missão, né? Porque a educação parental, ela vem para nos ajudar, é um braço, é como se nós fôssemos um braço forte ali que tá ali do lado da família, ó, para pegar na mão e falar, vamos lá que vocês conseguem, nós estamos aqui para ajudá-los. E você pode me seguir nas redes sociais, entre em contato no WhatsApp se você tiver interesse em procurar a nosso auxílio, nossa ajuda. Nós estamos aqui para ajudar você a reconstruir os laços da sua família, reconstruir conexões e viver experiências reais, sabe, nesse mundo digital, e às vezes até tão superficial, onde a gente não tem mais olho no olho, a gente não tem mais conexão, e viver experiências reais, trocas reais. A gente está aqui para te ajudar. Se você gostou desse assunto aqui nesse canal, você também pode me procurar no Instagram, no Facebook, no TikTok, @angelis.ariadne. Também faço palestras, eu acho que praticamente o mesmo trabalho, né, que a gente faz em algumas divergências, mas procure ajuda. O que eu falo para você, não fique sozinho num problema. Busque ajuda profissional, porque as pessoas estão assim, tentando resolver sozinhas e não conseguem. Então você tem aqui a Larissa, tem a mim, você pode buscar ajuda. Tem ali também o meu telefone, o WhatsApp, que você pode entrar em contato ali no meu Instagram. E nós podemos nos ajudar. A gente tem uma bagagem um pouco maior porque a gente estuda sobre o assunto, então por isso a gente tem uma experiência um pouquinho maior e a gente vai atrás para resgatar essa família, para resgatar esse lar, esse relacionamento que está tão machucado, tão quebrado. Tudo tem solução, mas basta querer e buscar ajuda, não é? Isso mesmo. Então eu espero que você tenha gostado, analise aí, como eu falo sempre, não fique acreditando só no que a gente fala. Se você não acreditou no que nós estamos falando aqui, vai pesquise sobre o assunto, pesquise sobre os malefícios que esse tipo de lar, esse tipo de educação provoca nas crianças e que tipo de adulto irá se tornar por causa desse tipo de educação. Então eu convido você a pesquisar e convido você na próxima semana a estar aqui também para ver mais outro tipo que eu acredito muito que é a receita do bolo, Larissa, né? Sobre... realmente, qual é a forma certa de criar um filho? Qual é a melhor forma para que não tenha tantos prejuízos, né? O que a gente pode fazer, já que permissivo não vai, já que não dá certo e já que autoritário é muita violência, é muito prejudicial. Então, o que nós podemos fazer para realmente dar uma educação certeira para os nossos filhos? Então, eu convido você na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.